Como treinar CrossFit todo dia de forma segura, sem você ter risco de se machucar, ou pelo menos diminuir a chance de você se machucar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Chimizo, Head Coach aqui da CrossFit Pinheiros. Nesse canal aqui eu falo sobre CrossFit, sobre como melhorar a sua performance, sobre acessórios de treino, sobre notícias. Se é a sua primeira vez aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma dica. Se você já é um inscrito recorrente, se você já me acompanha há algum tempo aí, muito obrigado por mais um vídeo, espero que esta dica te ajude a treinar melhor. Mas vamos ao tema do dia, como é que você pode treinar CrossFit todo dia sem ter risco de se machucar ou pelo menos diminuindo muito a chance de você se machucar? Faz umas 2 ou 3 semanas, não sei, eu falei sobre como é que a gente sente a intensidade do treino, como é que a gente pode perceber pelas respostas do nosso corpo, principalmente da respiração, como é que a gente sente que a gente está num treino de intensidade média, numa intensidade alta ou uma intensidade muito alta. Mas o que eu não falei no vídeo é, será que vale a pena a gente treinar todo dia numa intensidade muito alta? A intensidade muito alta, se você não viu aquele vídeo, era algo em chegar no seu 100%, né? Então você dá um esforço máximo em chegar no seu 100%. Se a gente pegar outros esportes aí, ou os esportes mais tradicionais, vamos pegar o futebol, que é a paixão nacional aí do Brasil. Se a gente for pegar o futebol e a gente for ver quantas vezes um time de futebol compete na semana, a gente vai ver que é uma vez na semana. Você pode até me falar, pô, mas tem time que joga Libertadores mais estadual e joga 2 vezes na semana. Ok, mas se a gente olhar os times que caem nessa coisa de jogar 2 campeonatos diferentes, eles priorizam um dos campeonatos e eles vão ter um time principal que joga nesse campeonato que eles estão priorizando e no outro campeonato que é mais secundário, às vezes eles têm um time meio mistão lá, misturado entre os titulares e os reservas, né? Por quê? A gente sabe que jogar em 100%, você consegue fazer isso uma vez por semana. Você precisa dar o tempo para o teu corpo recuperar e dar esse estímulo de novo. Então, jogar 2 vezes na semana não é algo que dá tempo do atleta se recuperar, tá? Então, por isso que ele faz isso. Por exemplo, mesmo que a gente pegue um esporte de curta duração, por exemplo, 100 metros rasos, né? Então, ele vai treinar ali 50 metros, 60 metros, 70 metros, 80 metros a 100%. Ele não vai correr os 100 metros, né? Então ele vai ficar até uns 80%. Ou então ele vai correr os 100 metros a 70%, 80%, mas ele não vai dar o esforço máximo dele. Ou, por exemplo, na LPO. Treinamento de LPO, às vezes, você não faz RM todo dia. É muito comum você treinar percentuais de carga. Então você vai fazer 3 vezes de uma repetição a 90%. Ou, às vezes, 3 vezes de 3 repetições a 70%. Então, você vai trabalhar percentuais de carga. E por que isso? Porque, assim, a gente tem um conceito, quando a gente fala em carga, né, no CrossFit a gente pensa muito carga, o número, ou o quilo, ou a quantidade de libras que está na barra, né, o quanto de peso você está levando. Mas, conceitualmente, quando a gente fala em carga, a gente fala na relação entre volume e intensidade. Então, volume seria a quantidade de repetições que você vai fazer, né? O número de repetições que você faz. E a intensidade, sim, poderia ser a carga, ou o peso em quilos ou em libras, ou poderia ser também a velocidade que você corre. Então, por exemplo, correr a 10 km por hora, correr a 15 km por hora, correr a 12 km por hora. Isso é uma forma de a gente marcar a intensidade. Ou a própria frequência cardíaca. E por que isso? Porque a gente tem uma relação ali entre volume e intensidade que ela é inversamente proporcional. Então, por exemplo, a gente pode ter uma carga alta de treino porque a gente tem um volume grande de repetições, certo? Mas uma intensidade não tão alta. Ou a gente pode ter uma intensidade muito alta num volume de repetições não tão alto. Então, um exemplo trazendo aí para o CrossFit, por exemplo, a gente pegar um CIND, um AMRAP de 20 minutos, 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squats. A carga desse treino, ela acaba sendo intensa ou acaba sendo alta, porque a gente às vezes não tem uma intensidade de execução, uma velocidade de execução muito rápida, mas como é muita repetição, muito volume, a gente aumenta a carga do treino, né? A carga fica mais alta pelo volume de repetições, não necessariamente pela intensidade, porque às vezes você faz isso num pace, né? Você não acelera muito os movimentos, mas como é muita repetição,
a carga fica alta. Indo para o outro lado, num back squat, a carga vai ser alta, né, pelos quilos lá que você tem, mas o volume baixo. Então, a gente tem carga alta porque intensidade alta pela carga, pela quantidade de quilos da barra, mais um volume baixo. Então, essa proporção ela existe, essa relação existe, por quê? Para a gente ter um tempo de recuperação, para a gente poder descansar. Por quê? Volume alto em intensidade alta é algo que não se sustenta. O corpo não aguenta fazer isso durante muito tempo. E aí, para ilustrar isso aí, ou para a gente ter dados concretos, dados um pouco mais embasados sobre isso, eu vou usar a referência deste livro aqui, do professor Arthur Monteiro e do professor Charles Lopes. Ele traz uma tabela aí que eu vou pôr aí na tela para vocês. E aí, se a gente olhar essa tabela aí, a gente tem 3 colunas importantes lá, que está escrito lá, carga média, carga importante e carga grande. A carga média, ele coloca lá, representa de 40% a 60%. Então, é uma carga de manutenção. Então, por exemplo, imagina que você tem o teu RM de back squat seja 100 kg, para a gente ajudar nas contas. Então, se você treinar teu back squat entre 40% e 60%, você vai manter esse back squat de 100 kg. Aí, passando para o segundo, uma carga importante, que é entre 60% e 75%. Esta carga de 60% a 65%, ela serve para manutenção, mas ela já serve para ganho também. Se você treinar a 60% e 75%, você já tem uma tendência a aumentar esse teu RM de back squat. Então, de 100 ele vai subir alguma coisa. E aí a gente tem, no último, a carga grande, que seria acima de 75%, que é uma carga que a gente já não pensa mais em manutenção, uma carga que a gente está pensando simplesmente em ganho, em aumentar a tua força, em aumentar teu RM. Então, teu back squat, depois de uma periodização de treino com esta carga aí, ou de um microciclo, um macrociclo com esta carga, a tendência é teu back squat tá acima de 100 kg, tá? Para a gente entender isso, então, ó, por exemplo, a gente falou de back squat e um RM. Então, por exemplo, se a gente for lá pensar em força máxima, se você tem um estímulo de carga média, a recomendação é de você descansar entre 36 e 48 horas. Então, entre 1 dia e meio a 2 dias, para você ter um outro estímulo de força máxima. Se você tiver um estímulo de carga importante, né, então acima de 60%, até 75%, você vai ter que descansar de 48 horas a 60 horas. Então, mais de 2 dias de descanso. E se você tiver um estímulo de força máxima lá, acima de 75%, é de 60 a 90 horas. Então, a gente está falando ali de 4, 5 dias de descanso, tá? Dá para perceber aí onde eu quero chegar, pessoal? Aí vamos lá, para baixo da tabela. Se a gente pensar numa resistência aeróbia submáxima, então nem é teu esforço máximo, né? Você não vai estar na frequência cardíaca máxima, você vai estar submáximo. Se você tiver uma carga média, você vai ter que descansar de 48 a 60 horas. Se você tiver uma carga importante, de 60 a 72 horas. E se for uma carga grande, de 72 a 96 horas. Então, percebe aí que a coisa começa a ficar complicada se a gente quer treinar 100% todo dia? Então, para você treinar todo dia de forma segura, o ideal é que você não treine a 100%, no teu máximo daquilo que eu falei no outro vídeo, tá? Lembra que aquele vídeo era para a gente poder identificar essas coisas. Minha recomendação é que você treine lá na casa dos 70%, até 75%. Por quê? Se você não tiver no teu máximo, o tempo de recuperação que a gente viu naquela tabela não vai ser aquele, ele pode ser um pouco menor. Aí você consegue dar estímulos diários de intensidade a 70%, que é um estímulo que é seguro para você não se machucar. Como é que a gente melhora no treinamento? A gente melhora o treinamento fazendo a atividade. Então, por exemplo, se eu, para fazer um esforço a 100%, vou ter que descansar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas se eu fizer esforços a 70%, eu consigo, por exemplo, recuperar para fazer todo dia. Se a gente botar isso na planilha ou fizer uma conta, você vai conseguir treinar muito mais volume, né, a 70% do que
que você treinar 100%. Então, você vai ter mais benefício durante o treino. Então, treinar a 70% é mais seguro e você vai acabar colhendo mais benefício a médio e longo prazo, porque você vai ter um volume maior de atividade em comparação a você treinar 100% todo dia. Por quê? Por mais que você fale, não, vou me entregar 100% no treino, mas, por exemplo, se você se entregou 100% hoje, aí amanhã, pelaquela tabela lá, teu corpo não está recuperado 100%, e por mais que você faça o estímulo a 100%, que você sinta que está 100%, o teu corpo não está 100%, deve estar uns 80%. E aí vai, treina de novo, mais um dia, vai estar 70%, 60%. E aí, se você tirar a média da semana, de repente você treinou na média em 50%, porque você teve um dia muito forte e os outros dias foi caindo. Enquanto que se você treinou todo dia a 70%, você consegue manter este nível a 70% e você vai ter treinado numa intensidade maior, né, do que se você jogar um dia para cima e depois você descansa e você ter uma coisa mais quebradinha. Isso se você vai treinar todo dia. Mas se você vai treinar 2, 3 vezes na semana, nada impede de você fazer todo dia que você treinar a 100%. Por quê? Talvez seja tempo suficiente para você recuperar e treinar de novo 2 ou 3 dias depois, dependendo de 2, 3 vezes da semana que você vai fazer. Por isso que às vezes a gente tem, por exemplo, você fica se comparando com teus amigos no boxe, às vezes tem um cara que treina 3 vezes na semana, mas ele treina 3 vezes na semana a 100%, e ele tem um tempo de descanso entre os treinos. E você que acha que treina 100% num dia, aí vem no outro já está baleado, treina 80%, mas o cara treina 3 vezes na semana até melhor que eu. Pode ser, porque ele treinando 100% 3 vezes e descansando, ele tem um volume de atividade a 100%, que na média vai ser melhor do que o teu volume todo quebrado. Um dia está bem, treina forte, aí o outro você acha que está treinando forte, mas não está treinando forte. Tá? Aí lembra, porque se a gente pensar lá naqueles esforços, se você estiver treinando acima de 60%, você já tem uma chance grande de estar ganhando alguma coisa, certo? E se a gente for pensar nos 60%, ele é bem seguro. Às vezes você não precisa de mais do que isso, né? Se quiser dar uma puxada a mais, chega a uns 75%. Então, pessoal, como sempre é isso aí, eu fico por aqui. Lembra, se curtiu aí, dá um joinha para cima, se acha que essa dica vai te ajudar. Se você não curtiu, bota um joinha para baixo, eu não fico triste, isso é legal para mim, para eu saber que o conteúdo não agradou também. Comenta aí embaixo o que você não curtiu, se essa dica não te ajudou. Como sempre aí, se você acha que essa dica pode ajudar alguém também, compartilha aí que me ajuda também a divulgar a informação. Pessoal, eu não tenho feito o Odd News aí, o Odd No Rap News, CF News, seja qual for o nome aí que a gente vai usar, porque não tem saído muita notícia. Eu acho que até vou deixar de fazer isso em vídeo e talvez pensar isso no Instagram. Porque no Instagram é mais rápido, eu consigo postar mais rápido, a informação chega mais rápido, eu não preciso esperar 2, 3 informações para fazer um vídeo, aí de repente ele já ficou, a informação já ficou passada e tal. Então, de repente, eu acho que o Instagram é uma coisa. Comenta aí o que você acha disso, se você acompanha o Instagram, se você tem costume de usar o Instagram. Bom, beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, veja só, valeu.